Eu não sei se a verdade ou a mentira, qual das duas tu preferes seguir? Mas uma coisa eu te digo, meu filho, eu vim aqui pra te ajudar a decidir. Porque eu desminto a mentira e só conto a verdade, nada mais que a verdade. Aqui não existe falsidade. Pastor B.O. usando as suas palavras, ou melhor dizendo, o seu jargão, né? O seu jargão famoso, conhecido. Vou pedir para que nenhuma ovelha fique com ira, porque o Pastor B.O. hoje está estreando o seu primeiro programa aqui na TV Caipira. Sei que ele veio aqui a convite da nossa amiga e produtora, né, Edna Fashion, mas hoje eu quero dizer que a alegria é toda minha por estar entrevistando aqui este famoso e magnífico personagem, Pastor B.O. Olha, mas eu vou me sentar também, porque ficará mais fácil assim a minha comunicação com a sua. Pastor B.O., eu estou curioso, porque que assim como você explodiu na internet, da mesma forma você sumiu. Aqui está o Pastor B.O., né? E para explicar o porquê assim que explodir ou apareci, sumi, vou ter que fazer uso da palavra que se escreve com S e termina com I. Tudo que aparece, uma hora tem que sumir. Mas vamos fazer o seguinte, vamos iniciar esse programa aqui colocando as perguntas numa ordem, né, cronológica. Eu creio que o que o pessoal está mais interessado em saber mesmo é o que levou, né, qual foi a motivação para a criação do personagem Pastor B.O. Olha, a maior motivação para a criação do personagem Pastor B.O. é o fato de eu ter crescido num meio religioso, né? Eu nunca deixei, só aproveitando para poder deixar isso bem claro, eu nunca deixei de frequentar a religião. Eu posso ter mudado o meu comportamento, a minha forma de agir como religioso, como eu agia no passado, mas eu nunca deixei de ser, eu nunca deixei de frequentar. Então, a maior resposta para a pergunta que você fez, qual foi a maior motivação por eu ter criado o personagem Pastor B.O., é o fato de eu ter crescido no meio religioso. Para aqueles que não sabem, eu sou, né, eu digo que sou porque eu ainda frequento, adventista desde pequeno, né? E eu tive muitos problemas no meio religioso em que vivi. Eu tive problemas de preconceito racial por ser negro, eu tive problemas ao falar aquilo que o movimento religioso que eu pertenço crê ser verdade, simplesmente porque era eu que estava falando, tá? Outras pessoas falavam a mesma coisa que eu falava e não tinha problema nenhum, mas se eu falasse, eu tinha. Eu tive muitos problemas com relação à questão social. Creio eu que de todos os preconceitos que eu enfrentei na minha carreira religiosa, o maior preconceito foi por ter nascido num berço pobre. Esse é o maior preconceito que existe a ser enfrentado por qualquer ser humano. Se você é alguém que nasce num berço pobre, vai seguir lá a sua vida, sendo um funcionário de um serviço simples, exercendo uma função simples, não querendo influenciar ninguém com a sua ideologia, com aquilo que você fala, creio eu que você não vai ter muitos problemas na vida. Mas a partir do momento que você tentar fazer o que eu fiz em toda a minha vida, que era influenciar as pessoas de alguma forma com o que eu falava, sendo pobre, você vai ter todos os problemas de preconceito social que um pobre tem quando começa a impor, quando começa a querer influenciar a sociedade com o que se fala. E eu fui muito influente na religião em que eu segui, né? Eu cheguei a ser obreiro bíblico no meio adventista, um professor de Bíblia, a pessoa que é assalariado, né, para
ensinar Bíblia é chamado de obreiro bíblico. E eu fiz esse tipo de trabalho até fora do país, né? Quando eu vim deste trabalho, eu acabei casando, o casamento não deu certo, entre todos os problemas que eu já tinha. E o que acontece? Eu decidi fazer faculdade. Eu não consegui fazer a faculdade que eu tanto almejava, que era a faculdade de teologia. E por que eu não consegui fazer? Por causa do divórcio. Na época, as pessoas que eram divorciadas, nesta faculdade adventista, tinha alguns problemas, né, de rejeição a que eles fizessem ou cursassem o curso de teologia. Hoje isso não existe mais, mas na época existia. Então eu não consegui fazer essa faculdade que eu queria. Eu fiz uma outra faculdade na área de educação. Eu hoje sou formado em pedagogia. Mas o fato de ser divorciado me colocou dificuldade de arrumar emprego também depois da formação minha como pedagogo, na religião em que eu pertencia. E eu fiquei 5 anos depois de formado exercendo a minha antiga profissão, que era cabeleireiro. Até que um dia eu encontrei com um antigo amigo, meu pastor, e ele viu os meus vídeos, não os vídeos do pastor B.O., mas eram uns filmes, uns curtas-metragens que eu produzia na época. Ele falou: rapaz, tu tem muito talento, tu não pode ficar esquecido aqui. Eu vou lhe apresentar para o diretor da Novo Tempo e nós vamos colocar você lá para exercer alguma coisa lá que lhe dê a oportunidade de aproveitar esse seu talento. E eu fiquei muito contente, eu fui, ele realmente me apresentou e eu fui entrevistado, mas a desculpa foi sempre a mesma: olha, você não terminou a faculdade voltada para a TV, que na época seria rádio TV, né? Eu falei: mas eu tenho um curso superior. Mas o seu curso é na área de educação. E diante de tantas falácias que eu tinha ouvido nesta minha carreira religiosa, aquilo para mim foi mais um desânimo, mais uma falácia, né? Porque eu vi ali pessoas que não tinham nenhum colegial completo, estavam trabalhando ali porque era indicado por alguém, ou que era parente de ciclano, aquela coisa toda. Eu voltei mais desmotivado do que eu estava até então. Foi nesse momento que eu comecei a ter a ideia de criar um personagem para denunciar esse comportamento não muito coerente que tem no mundo religioso. Ou seja, eles usam de um discurso de piedade na fala, mas a prática é totalmente exclusivista, né? E eu havia prestado um concurso público na época, assim, nesse meio turbulento que eu estava vivendo, mas eu prestei de qualquer jeito e eu fui o número 100. E por ter sido o número 100, eu fui vaiado durante 1 ano pelos meus colegas num grupo de WhatsApp, né, chamado de número 100. Mas um dia, o concurso que eu havia prestado, lançou-se a notificação, né, dizendo que eu havia sido chamado para me tornar um funcionário público efetivo. Eu já tinha gravado todo o pastor B.O., mas não tinha coragem de postar na internet, com medo disso acabar me prejudicando para arrumar um emprego. Então foi assim que eu me efetivei. Eu falei: soltei o pastor B.O. E aí, a história que se segue, né? Mas por que pastor B.O.? E por que a escolha deste nome para o personagem? Olha, só confirmando a resposta, né, da primeira pergunta que você fez, a maior motivação que eu tive para a criação do personagem, como eu já disse, foi toda essa minha vivência no mundo religioso e a proposta de denunciar aquilo que não estava sendo coerente no meio religioso. Agora, a escolha do nome Pastor B.O. foi mais o intuito de mostrar que eu estava disposto a resolver o B.O. da teologia, porque nesta minha vivência com o mundo teológico ensinado pelos movimentos religiosos fundamentalistas, eu pude ver muito B.O. não resolvido, né? E eu falei: olha, já que ninguém tem coragem de falar, eu vou falar. Já que ninguém tem coragem de resolver este B.O., eu vou resolver. Então nada mais coerente do que colocar o nome Pastor B.O., aquele que veio para resolver o B.O. da teologia que até então não tinha sido resolvido.
Outra pergunta também, que é uma curiosidade do telespectador ou do internauta que assistiu e continua assistindo seus vídeos na internet, o porquê da escolha do figurino do Elvis Presley para um pastor? Não está aí uma realidade bem fora da outra? Explica pra gente o porquê desta escolha, deste figurino, por mais que seja um personagem, né, mas é um personagem que reflete um pastor. Realmente, a visão em que se tem de um pastor, né, a visão em que foi imposta na sociedade do que é ser um pastor, eu reconheço que não tem nada a ver, né? Tá mais para um pai de santo aqui do que para um pastor. Mas essa foi a ideia. A escolha do figurino do Elvis Presley, primeiro porque eu sempre gostei muito das músicas gospel cantadas pelo Elvis Presley. Para aqueles que não sabem, o Elvis Presley foi sempre evangélico, ele era da igreja Assembleia de Deus, depois ele passou para a igreja Batista e um dia ele ganhou uma guitarra e começou a cantar o que na época não era muito aceito, né? O rock. E aí ele teve que, de certa forma, abandonar a igreja, mas o Elvis nunca abandonou a religião, né? Inclusive o seu disco que mais vendeu foi o disco gospel, né? E o outro motivo de eu ter escolhido o figurino do Elvis Presley é porque esse figurino, na época, essa roupa que o Elvis Presley usava, ela representava uma oposição, eu posso dizer assim, um protesto àquilo que era imposto pela teologia da época, ou que era imposto como conceito de ética pela sociedade religiosa da época. Então ele, com o seu jeito de dançar, que na época era totalmente inovador, com o seu figurino, de alguma forma ele estava protestando. Eu também fiz uso e continuo fazendo uso do figurino como uma forma de protesto a tudo que eu acho que não está coerente no meio teológico, né? Então não é só eu como personagem vindo aqui protestar, até a minha roupa está protestando quando eu uso ela. Olha, eu imagino que até mesmo você fazendo coisas que não chamam muito atenção, se recebem críticas por isso, né? O crítico sempre vai existir. O que seria dos apresentadores? O que seria dos criadores também se não fosse, ou se não fossem os críticos, né? Então, a minha pergunta, até meio que redundante, né? Porque a gente já sabe a resposta. Você sofreu críticas por causa desses vídeos que você lançou nas redes sociais? Por causa das críticas que você fez? Ixi! Eu não consigo nem descrever hoje, né, o quanto de críticas, e não só críticas, mas também perseguição. Eu costumo dizer que o maior problema de quem vive na caverna religiosa que ele vai enfrentar após ele sair da caverna religiosa e querer voltar lá dentro e advertir os que ainda estão presos lá dentro, o seu maior problema não é com os líderes religiosos. O seu maior problema será com os fiéis que ainda estão cegos, alienados, presos dentro da caverna. Eu, por exemplo, quando recebi o convite da minha amiga e produtora Edna Fashion para vir fazer o programa, aqui, Pastor Beor, na TV Caipira, na Mira da Mentira, eu perdi um amigo que dividiu o aluguel comigo, um amigo que, se eu precisasse dele me carregar no colo, ele me carregaria. Ele não entendeu direito o conteúdo do programa. E no dia que eu vim aqui para conhecer a TV Caipira, eu estava sem gasolina. Ele falou, não, eu dou para você a gasolina. Quando eu cheguei lá e contei para ele que eu iria ressuscitar o pastor Beor, ele ficou tão indignado que ele queria me bater. Na verdade, ele me ameaçou. Eu tenho uns áudios dele com tremenda violência, dizendo que se me pegasse pessoalmente, ele iria partir a minha cara. E aí eu tive que realmente bloqueá-lo também e excluí-lo das minhas redes sociais. Isso só estou contando para responder a sua pergunta, mostrando assim o quanto de rejeição e perseguição eu tive por apresentação desse personagem. Bom, eu entendi. Já que a motivação, né, da criação, quer dizer,
uma das motivações para a criação do personagem foi resolver o BO da teologia, né? Então, com isso, você está me dizendo que a teologia tem vários BOs que não foram resolvidos. Você pretende com isso destruir a teologia tradicional, destruir a teologia exposta ou pregada, ensinada pelas religiões ou pelos movimentos fundamentalistas, ou não é nada disso? Não. Nunca foi a intenção nem do criador do personagem Pastor Beor, e muito menos do Pastor Beor como personagem, destruir a religião, os ensinamentos dos movimentos fundamentalistas religiosos. Muito pelo contrário. A ideia ao denunciar, e até porque essa coisa de denunciar o que não está certo era feito pelos profetas, foi feito por Jesus Cristo e foi feito pelos apóstolos. E eles fizeram não com o intuito de destruir as crenças do judaísmo, mas sim com o intuito de melhorar aquilo que não estava bom. Este é o mesmo propósito do criador do personagem Pastor Beor e também do personagem Pastor Beor, ok? Muito pelo contrário do que as pessoas interpretaram. A proposta maior aqui é dar um sentido mais inaudito, é fortalecer mais aquela religiosidade interna, né? O Pastor Beor ele não vê como importante você pertencer a um movimento religioso fundamentalista. Ele vê mais como importante é você desenvolver aquele seu contato pessoal com Deus, que é algo particular, que é aquilo que Jesus fala lá na Bíblia, né? Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala a sós com o seu Deus. Este é o propósito. Pastor Beor crê que, ao denunciar os erros teológicos, ele, de certa forma, vai estar ajudando o telespectador que vai estar assistindo, ele, através dos seus vídeos, a melhorar o seu desenvolvimento religioso, deixando de ter uma fé abestializada, ou bestializada, posso dizer assim, para ter uma fé mais coerente. Bom, só para ficar mais claro, eu entendi, a criação do personagem, ela não teve nenhum intuito de denegrir a imagem da religião fundamentalista e nem dos seus líderes religiosos, mas sim deixar mais claro aquilo que não estava tão claro. Ou seja, dar um sentido mais inaudito, né? Podemos dizer assim, um sentido mais exato, posso até criar essa palavra aqui, ao que se ensina em termos teológicos nas religiões e movimentos fundamentalistas. Mas por que não falar isso usando a pessoa normal? Essas verdades, né? Para que criar um personagem, ou para que criar um personagem tão caricato, para falar tantas verdades como é o caso do que fala o seu personagem, ou personagem criado por você, se teria uma aceitação muito maior se fosse falada por você mesmo, de uma forma comum, sem usar toda essa caricatura, sem usar esse figurino do Elvis Presley que você usa. Eu estou até meio rouco aqui, né? Eu não acredito que teria mais aceitação se eu viesse falar aqui como uma pessoa normal. Até porque, como eu já falei, eu tive muito problema de não aceitação, né, problema de preconceito, quando eu falei usando a minha pessoa mesmo, usando a pessoa normal. Então eu falei, olha, eu quero denunciar alguns erros teológicos, eu quero chamar a atenção das pessoas para que elas assistam esses meus vídeos, e assistindo, gostando de assistir ou não, elas vão acabar ouvindo o que eu estou falando nesses vídeos. Então eu tenho que criar algo que chame a atenção delas, né? E foi por isso que eu criei esse personagem caricato, né? Usando um figurino chamativo, que chama a atenção. Aí o indivíduo abre lá, aparece no YouTube, tá lá, ele nem está me ouvindo cantar, nem falar, mas ele, simplesmente por causa do figurino, ele vai acabar despertando a vontade de ouvir o que eu tenho a falar nesses meus vídeos, e ele só iria clicar o dedinho e vai assistir. Então, creio que isso daqui despertaria mais, sim, a atenção da pessoa para assistir, me ouvir, do que se eu viesse falar aqui de uma forma
comum, sem nenhum figurino caricato para chamar atenção. Mas que legal, olha, rapaz, é muito prazeroso conversar com você, fazer essas perguntas e ver e ouvir, né, as suas explicações, deixando mais claro qual foi o propósito da criação do personagem, que é uma coisa que não fica muito clara assim, nos vídeos que foram produzidos, na época em que você produziu. Nos vídeos lá, ficava meio que assim, para uma pessoa que é leiga no assunto, que você estava a fim de zombar mesmo, de sacanear mesmo com a religião de forma geral, esculachar os religiosos, enfim. E até vou aproveitar e perguntar algo a respeito dos seus jargões, né? Os seus jargões e bordões. Os seus vídeos, eles são recheados de jargões e bordões, tipo well. O que quer dizer isso, né? Tipo, Babilônia. Você fala até que meio que de um jeito engraçado, parece que tá com alguma coisa na boca, assim, Babilônia, né? Sei lá, explica pra gente, deixa mais claro o porquê do uso excessivo desses jargões e bordões que você sempre usou em seus vídeos. Bom, os jargões e os bordões, né, eu uso falar muito, né? Eu uso falar Babilônia, e uso também chamar muito o crente de fiel bendengó, né? Por que eu uso isso? Também foi uma forma de chamar a atenção das pessoas para que elas assistissem e continuassem assistindo os meus vídeos. Eu acho que quem poderia responder muito bem isso era minha mãe, porque eu sou mineiro lá da cidadezinha de Catuni, né? Eu nasci num povoadozinho bem pequenininho chamado Catuni. Inclusive agora até lancei um filme, né, da minha pobre história de vida, né? Eu falei, nossa, minha história, eu não nasci num berço tão pobre, mas tão pobre, que era pobre de marré-merré. Não era pobre de marré-merré, era um pobre de marré-merré-merreca. Né? Eu falei, olha, eu preciso fazer um filme. E fui lá, fiz um filme levando meu filho para contar essa história. A viagem deu tudo errado no caminho e eu aproveitei e gravei o filme assim mesmo, com a viagem errada, prometendo que eu voltaria lá para contar a história depois. Esse filme está aí até no YouTube, se vocês quiserem assistir, é só colocar lá, filme Catuni Oficial, ou filme oficial Catuni, que vocês vão achar. Então, sendo um mineiro do norte, é comum usar essas palavras que não são muito conhecidas e que as pessoas que as ouvem não conseguem entender muito bem o que eu digo. Isso é coisa de mineiro do norte, mas ao eu falar, né, esses jargões e bordões, eles, para mim, no que eu estou falando, têm um significado muito profundo. Por exemplo, quando eu falo well, eu estou simplesmente confirmando o que eu vou falar, porque o well, no inglês, é bem, né? Ou seja, bem, né? Eu estou aqui, Pastor B.O., para apresentar o programa na TV Caipira. Quando eu digo fiel de fé bendengó, eu estou dizendo você tem uma fé emburrecida. Você é um bendengó, você precisa melhorar essa sua fé. Tornar ela uma fé mais coerente, né? Uma fé mais racional. É isso que eu estou dizendo. Quando eu digo, Babilônia, eu estou dizendo assim, olha, você está fazendo uma tremenda confusão naquilo que você está fazendo com essa sua tentativa de explicação. Mas eu uso o Babilônia de uma forma meio enrolada quando eu falo. E por que eu falo isso? Eu tinha um colega, que hoje nem é colega mais, que também acabou deixando de ser meu colega por causa da apresentação dos vídeos com o pastor B.O., ele um dia foi tentar falar o Babilônia que eu havia acabado de falar. E ele então disse Babilônia, mas ele tem um tique de linguagem, ele tem uma dificuldade muito grande de pronunciar as palavras de forma correta. E aí ele então foi falar e ele disse Babilônia. Aí falou, opa, tá aí. Eu não vou falar o Babilônia certo, e eu vou falar igualzinho ele falou. Então eu parece que coloco alguma coisa na boca para ficar mais cômico, mais engraçado. Babilônia. Estou dizendo, olha, você está fazendo uma tremenda confusão com essa sua tentativa de explicação. Porque a palavra Babilônia significa nada mais, nada menos do que confusão. Muito bem, que legal. Olha só, que legal. Vocês ficaram conhecendo aqui hoje na TV Caipira, né? No programa Na Mira da Mentira, né? Usando aqui as palavras do nosso famoso personagem Pastor B.O., né? Well, que coisa que não é legal, porque o programa já está chegando ao seu final. Pastor B.O., a gente quer agradecer muito a sua participação aqui em nome da TV Caipira, em nome da Edna Fashion, que é uma amiga minha e que também é amiga sua. Fiquei sabendo que vocês já fizeram até curso de cinema, né? Com
o Walter Lagoa na época, olha só, é até interessante saber que o pastor B.O. gosta dessa área de produção cinematográfica. Mas enfim, o programa está chegando ao final e eu quero pedir que o pastor B.O. deixe aí as suas últimas palavras, mas antes disso, eu quero deixar claro que o pastor B.O. será convidado para mais outros programas aqui e você, nosso telespectador, será o nosso convidado especial para estar sempre aqui, ó, logado na TV Caipira, no dia e hora que este programa for ao ar. Pastor B.O., com você, as últimas palavras. Muito bem, eu que agradeço ao convite de estar aqui, podendo falar de mim, da minha história, da minha pessoa, do porquê da criação do personagem, a motivação, o que me motivou a criar o personagem Pastor B.O. Com o meu jargão eu termino, que nenhum cristão fique com ira, porque a partir de agora o pastor B.O. vai começar a apresentar os seus programas aqui na TV Caipira. Agradeço a todos por assistir aqui a TV Caipira. Então, gente, este foi o pastor B.O. e este aqui é o apresentador e criador do personagem pastor B.O. que deu para você perceber, não deu para esconder. Ó, tchau, até o próximo programa.